Hoje a gente vai fazer a parte 2 de um vídeo que já rolou por aqui e vamos voltar a falar sobre separação de cores para serigrafia. Oi queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz, já deixa aqui o seu joinha para dar aquela moral pra gente e se inscreve aqui no canal, ativando também o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo da gente. Vocês pediram e hoje eu vou retomar um tema de um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás sobre separação de cores para serigrafia. Nesse primeiro vídeo eu foquei em te ensinar a como separar as cores de uma arte vetorial no Illustrator. E hoje eu vou retomar esse assunto te ensinando a como separar as cores no Photoshop de uma arte que esteja em bitmap, em pixels. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. O nosso tutorial vai começar aqui pelo Photoshop, onde eu já tenho a minha arte aberta e essa arte, ela tá no formato TIFF, mas pode ser também um JPEG ou qualquer outro formato baseado em pixel que suporte CMYK. E isso é a primeira informação importante. A gente tá trabalhando no universo CMYK, meu arquivo está em CMYK porque a gente está falando do universo de impressão. Então, se você tem a sua imagem em RGB, a primeira coisa que você tem que fazer é convertê-la para CMYK, vindo aqui em imagem, modo, cores CMYK, tá? E bom, ela tá em uma camada só, isso daqui não vai ser importante, essa separação de camadas ela não vai ser relevante para cá. E em que vai consistir esse processo que a gente vai fazer? A gente vai separar as cores para que a gente possa criar uma retícula de cada uma dessas cores, porque é isso, na impressão policrômica, seja ela em offset ou na serigrafia, cada cor vai ter uma retícula e é a sobreposição das retículas que vai criar a ilusão de que existe uma imagem ali. Se a gente der um zoom numa foto, a gente teria exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Pontinhos minúsculos que juntos constroem uma imagem. E bom, como que a gente vai fazer isso com a nossa imagem aqui, né? Se a gente der um zoom, você vai ver que ela é pixel, né? Não tem nada de retícula aqui acontecendo. Para começar, a gente vai dividir isso daqui nas 4 cores que compõem esse desenho. Lembrando que nem sempre vão ser 4 cores. Você pode estar trabalhando numa arte que tenha 2 cores apenas, 3 cores. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o CMYK completo. Então eu vou vir aqui no painel Canais, vou vir aqui no menu lateral e vou pedir para dividir canais. E olha o que vai acontecer. O Photoshop vai dividir para mim nas 4 cores. Então eu vou ter o cian, o magenta, o amarelo e o preto. E aí, como essa é uma imagem que tem muitos tons de vermelho, de marrom, um marrom bem amarelado, as cargas de amarelo e de magenta vão ser bem predominantes. O que não acontece, por exemplo, com o cian. Ele existe, mas ele é bem pouquinho, quase um fantasminha ali naquela composição daquelas cores. Bom, primeiro passo, que é o de separar as cores, a gente já fez. E antes da gente prosseguir, eu quero aplicar a roseta para que a gente possa ter a identificação para alinhar um filme com o outro na hora da impressão. Para isso, eu preparei as rosetas aqui no Illustrator, mas você pode desenhar direto lá no Photoshop. É só porque eu já tinha aqui pronto. Eu vou copiar e aí eu vou colar aqui em cima, tá? Simplesmente vou colar como objeto inteligente. Vou fazer isso em todas as cores que a gente separou. Se você quiser, e ele já vai te perguntar, te pedir para fazer isso, você pode inclusive mesclar essas 2 camadas, selecionando as 2 e dando Ctrl E, tá bom? Bom, agora vamos fazer a retícula realmente. Você observou, né? Eu tô com os 4 arquivos abertos aqui, das 4 cores. Eu vou começar pelo arquivo do preto. Então eu vou vir aqui em imagem, modo, e aí vou escolher bitmap. Vai se abrir essa janelinha onde eu vou poder escolher a resolução. No caso, eu já tinha exportado essa imagem com uma resolução bem alta, de 600. Isso é uma recomendação, né, que você exporte numa resolução um pouco mais alta. E aqui em método, se não tiver já como tela de meio tom ou halftone, você vai escolher essa opção, tela de meio tom ou halftone na versão em inglês. E vou dar OK. Em seguida, vai abrir essa outra janela de opções, onde eu vou ter que escolher a frequência, o ângulo e a forma desse ponto, desse halftone.
Vamos começar falando da frequência. A frequência dos pontos é a mesma coisa do que LPI, que são linhas por polegada, lines per inch. Quanto mais linhas por polegada eu tiver, mais detalhada vai ser a minha imagem e menor vai ser o meu ponto. Então aqui você pode comparar. Esse quadrado, ele tem 1 polegada. Se eu tenho 4 linhas por polegada, eu vou ter menos pontos e um ponto maior. Mas se eu aumento o meu LPI, eu vou ter 8 linhas aqui por polegada, eu vou ter mais pontos e um pontinho menorzinho. Isso daqui vai me dar mais detalhamento. Mas isso não significa que você tenha que vir aqui e fazer a louca e botar 80 linhas por polegada. Porque essa informação você vai precisar alinhar com quem vai produzir o seu trabalho. A frequência desses pontos aqui do bitmap vai variar muito em função do tipo de tecido que você estiver estampando, da superfície que vai receber a sua arte. Se você estiver estampando uma toalha, a frequência vai ser uma. Se você estiver estampando uma camisa de malha, vai ser outra totalmente diferente, porque os suportes são diferentes. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui um pequeno exercício. Eu vou colocar uma frequência de 5 pontos e um formato redondo. E vamos dar uma olhada. Ó, tá vendo? Eu tenho pontos bem grandes, assim como eu mostrei para vocês. Grandes, espaçados, né, em menor quantidade. Agora, se eu aumento essa frequência para, sei lá, 30, eu vou observar que os pontos diminuíram e eu começo a ter mais detalhamento, uma coisa mais refinada, tá bom? Então, lembra que isso você vai conversar com o produtor gráfico, mas esse conceito você precisa entender. Quanto maior o meu LPI, mais detalhado vai ser o meu trabalho. Então, refazendo aqui o meu processo, eu tô aqui com a frequência de 30 e aqui em ângulo eu vou colocar 7,5. Segura aí que eu já vou explicar por que eu tô colocando esse valor. Vou manter a forma do halftone redondo, mas você pode escolher elíptico também. O elíptico ele te dá uma área maior de impressão, isso é outra coisa para você trocar com o produtor. Por agora eu vou manter redondo e vou dar OK. Beleza, tá pronto o primeiro halftone, vamos passar pro amarelo. Vou repetir o processo. Imagem, modo, bitmap, aqui já tá tudo configurado, vou dar OK. A frequência tem que ser a mesma, de 30, e aqui no ângulo eu vou colocar 82,5. E aí, ó, a gente pode ver, como eu falei, é bem predominante, tá aqui um halftone bem fechado. Vamos pro magenta, mesma coisa, a gente vai repetir todos os primeiros passos, mantém a frequência em 30 e o ângulo vai ser 37,5. Vamos passar para o último agora, que é o cian, e que vai ter um ângulo de 67,5. Beleza, tô com todos os meus halftones criados, com a minha roseta posicionada. Agora o que eu tenho que fazer é exportar cada uma das cores, vindo aqui em arquivo, salvar como, onde eu vou escolher PDF do Photoshop. E é super importante você colocar no nome do arquivo a cor a qual ele corresponde. Então esse daqui é o cian e eu vou mandar salvar. Aqui dentro, no salvar Adobe PDF, você vai escolher o X1A. Não precisa colocar nenhuma marca de corte, nem nada, porque a gente já tem a rosetinha ali para poder marcar. E manda salvar o PDF. Primeira coisa que talvez você possa estar estranhando, como que eu tô salvando as cores e tá todo mundo em tons de cinza? Porque isso daqui não são as cores de fato do meu trabalho, isso daqui é pra gente poder gerar o filme que mais tarde vai dar origem às telas, porque eu vou ter uma tela para cada cor. Se você nunca viu uma tela de silk, ela funciona assim. A gente vai ter uma área que vai estar impermeabilizada, que não vai deixar passar a tinta, e uma área vazada que vai ser diferente de acordo com cada cor. Então é assim que funciona. Eu vou usar as 4 telas para poder passar a cor e formar aquele desenho colorido no final. Então nesse momento as cores não são importantes, tudo que eu preciso é só saber onde que tem cor e onde não tem, e para isso eu tenho os pontinhos aqui em preto que indicam onde que essa cor vai estar presente. E por fim, por que eu usei ângulos diferentes para cada cor e por que aqueles ângulos? Ora, se eu for imprimir várias retículas juntas, elas não podem estar no mesmo ângulo, porque se todo mundo tiver com o mesmo ângulo, elas vão cair umas por cima das outras. E aí vai acontecer isso daqui. Você vai ficar com 4 camadas de pontos sobrepostos
não vai formar a imagem colorida que a gente quer. Para isso você precisa angular a retícula para que a gente tenha isso daqui, que as cores possam estar ali juntas formando aquela ilusão da imagem. Eu tô colocando aqui na tela para vocês a angulação que eu usei, que é a mais recomendada e é essa que tá aparecendo aqui, que é o cian a 67,5, o magenta a 37,5, o amarelo a 82,5 e o preto a 7,5. Outra dica importante de por que você deve seguir essa angulação e por que você deve principalmente evitar ângulos de 0 ou 90 graus é que os ângulos de 0 ou 90 graus podem te fazer coincidir com a malha, com a trama do tecido, do nylon, da sua tela, que são fios perpendiculares. Se isso acontecer, vai rolar o que você está vendo aqui na tela. A cor vai ser bloqueada pela malha do nylon, não vai ser impressa. Então, por exemplo, você vai ter uma cor faltando, o magenta, de repente, não vai ser impresso se ele estiver num ângulo de 0 ou 90. E vai acontecer um efeito indesejado, que é o efeito do moiré, que é essa espécie de padronagem visual que se cria por conta de uma falha na hora da impressão. Isso pode acontecer tanto por conta de erro de registro, mas pode acontecer também pela angulação errada, seja a angulação que você definiu ou por essa falha que eu acabei de dizer da malha do nylon bloquear uma das cores. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer ver mais sobre o tema de finalização para impressão, deixa um comentário aqui pra gente. Deixa um comentário também se você tem alguma sugestão de vídeo que não necessariamente esteja ligada à impressão, mas que você acha que seja um tema legal. Afinal de contas, eu sempre digo, a gente pega muito as sugestões de vocês para poder montar as nossas pautas. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!